Olá, está começando o programa Espaço Caju, canal aberto para a juventude, diretamente do ABC Paulista para todo mundo, através das ondas da internet, na nossa web rádio e TV Fraternal. Hoje comigo aqui, todos os jovens que vão fazer parte desse programa, o nosso querido convidado e a minha companheira de apresentação aqui, Mônica Carvalho e Elisa. Vai lá, Moni. Olá, pessoal. Todos bem? Felizes, né? Aqui, hein? Nossa Senhora! É isso aí. Daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês o nosso convidado, mas vamos colocar primeiro para vocês conhecerem os jovens que fazem parte da nossa bancada aqui. Começando pela minha direita aqui, Ellen. Oi, gente, eu sou a Ellen e eu sou de São Bernardo. Oi, gente, eu sou a Camila e eu sou de Mauá. Oi, eu sou a Bruna e eu sou de São Bernardo. Oi, eu sou a Ana e eu sou de São Caetano. Olá, meu nome é Rafael e eu moro em Santo André. Oi, meu nome é Renata, eu moro em São Bernardo. Sou o Edu também e moro em São Bernardo. E conosco hoje o nosso convidado especial, o Walter Jubilato. Olá, Walter. Oi, Edu, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Sou de São Bernardo, tá bom? Muito bom. Bom, pessoal, todo programa a gente tem uma rádio espírita, é um programa espírita, nós trazemos sempre algum gancho com algum tema espírita de fundo, para que vocês possam conhecer aquele que já é da doutrina, estar também se familiarizando com os nossos temas, e você que não é da doutrina espírita, conhecer um pouquinho como é que funciona. Hoje nós estamos falando de um livro, né, amor? É, isso mesmo. Hoje o assunto é inspirado num livro psicografado do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour, Diferenças Não São Defeitos. E o assunto que a gente vai abordar hoje, a gente quer abordar a riqueza na diversidade das relações humanas. E hoje a relação humana vai falar a relação aluno e professor. Nesse capítulo desse livro, você vai achar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao Próximo, e nós vamos comentar algumas... Eu acho que se não existir, fica difícil. E aí, meninos? E aí? O que vocês acham? Existe amor nessa relação? Eu acho que existe, eu acho que é fundamental, né? Quando tem amor, tipo, quando você se dá bem, tem uma boa relação com o professor, a aula flui muito mais também, né? Agora, antes de vocês também falarem, vamos entender um pouquinho como é que você, Walter, começou a decisão de escolher a carreira de professor. Então, desde muito jovem, né, eu sempre gostei muito de ajudar os meus amigos, né? Aqueles amigos que tinham dificuldade, né? Que sempre estavam assim, na beira da loucura nas notas, né? E não conseguiam chegar no resultado que precisavam. E eu sempre gostei. Eu me dava bem nas notas e eu sempre gostei de ajudar. E aquilo me fazia bem. Eu me apaixonava por aquilo, né? Foi assim que eu falei, não, eu quero ser professor, porque é uma coisa que me faz bem. Né? Por isso, foi o início do querer. Por que quero ser isso? Né? Depois eu percebi que não era só isso, mas o início foi assim. Muito bom. Alguém aqui já tem um desejo, já sabe da sua profissão futura? Tá na carreira aí de professor também? Não? Professor não. Professor não. As outras carreiras sim. Ok. Muito bom. Essa relação que a Mônica estava dizendo... nós queremos ouvir hoje um pouco do ser humano, não o professor profissional, Walter, mas o ser humano que tem essa missão de lidar com os jovens, né, com as pessoas de outra geração e ajudá-los a se encontrar, a passar não só o conteúdo, mas também, mais do que isso, né, ser um parceiro de vida, na verdade, né? Quem de nós não lembra de algum professor da sua infância, aquele professor que marcou a tua idade escolar no início, primeiro, segundo ano? Vocês têm algum que vocês queiram colocar aí, que vocês lembrem? Eu tenho um professor meu de história, eu estudei com ele, tive aula com ele por 4 anos, e eu desde o início sempre tive uma relação muito boa com ele, porque ele era aqueles professores meio malucos, sabe? Que as aulas eram diferentes, era bem mais dinâmico, a gente fazia bastante trabalho em grupo.
participava demais, conversava, teve até debate no ano, e eu criei uma relação muito boa com ele. Legal. Quem mais? Eu tenho uma... Não é professora, né? Mas ela é lá do centro mesmo, que ela tá lá até agora. E esse tempo que eu voltei pro centro, a gente se reencontrou. E eu fiquei com muita saudade dela, sabe? Porque quando eu ficava lá no centro, a gente tinha aquelas atividades, brincava, né? E ela tá lá até agora. E tá dando aula ainda pra aula, assim, né? Tá lá divertindo com as criancinhas. Quem mais? Eu sempre tive uma relação muito boa com os meus professores, mas acho que teve uma específica que eu lembro até hoje. Eu tava no 2º ano e ela dava aula de tudo, né? Chega uma hora que para, mas ela ainda dava aula de tudo. A gente gostava tanto dela que quando acabou o ano, os professores foram até a escola e os alunos fizeram baixo-assinado pra professora dar aula pra gente no 3º também. E foi assim que a gente ficou 2 anos com aquela professora, ela era incrível. Espera um pouquinho, no 2º ano você tinha o quê? 8 anos de idade? Não sei, só sei que a gente amava aquela professora. Deus do céu, com 8 anos já foi no abaixo-assinado? Sim, pode perguntar pro meu pai. Bom, provavelmente a professora ensinou a eles os direitos de se manifestar, então o abaixo-assinado era né? Muito bem. É que a geração hoje é diferente, né? Meu professor, que eu nunca esqueço, é um professor do 3º ano, professor Luiz, senhor alto, e ele pegava no meu pé bastante, sem motivo algum, eu não dava motivo pra ele. E um belo dia, ele foi a primeira vez na vida que eu saí de castigo, eu não sabia o que era isso. A sensação de castigo, quando naquela época tinha isso. Ele chegou pra mim, eu tava fazendo, o cara de trás perguntou alguma coisa, eu virei, respondi pra ajudá-lo, quando eu voltei, o professor, pra fora. Isso é tão marcante na sua vida? Mas como pra fora? Pra fora. Aí eu saí. E aí a coisa mais... Nossa, gente, ficar na porta da escola, todo mundo passando e você do lado de fora, parar encostado na parede, é marcante. Mas esse foi um professor que me fez mudar meu estilo de estudar, de buscar, né, prestar atenção na questão do comportamento, porque no fundo, naquela época, era uma regra. E eles tinham que, por conta as classes tinham mais de 40 alunos. Se não tivesse um pouco de rigidez, eu tomava conta, né? Mas foi uma amarga lição. Mais alguém aí? Claro, né? Tive muito contato com os meus professores de educação física, né? Definitivamente uma das melhores aulas. Matemática também é muito bom, mas educação física não é comparável. Concordo. Eu tive uma professora de português que a gente amava muito também. Tinha um templo budista do lado da nossa escola. Quando eu tava no ensino médio, né? Que eu tô na faculdade agora. A gente fez várias atividades naquele templo dentro, assim. A gente entrava, a gente ia estudar, fazer atividades lá. Ela é uma professora de... porque a gente estava estudando um livro do Siddhartha, sobre a vida do Siddhartha. E o tema era muito... O budismo estava muito envolvido. E aí, a gente fazia atividades ali no templo que tinha ali perto. E a gente fazia meditação na sala, fazia uns exercícios de respiração e para ansiedade, né? Esse professor é bom, hein? Esse professor é bom. Você sabe do que eu tenho um professor que me lembra muito. Ele me deu aula na 8ª série. Hoje em dia é 9º ano, gente. 8ª série é coisa da nossa época. Na 8ª série ele me deu aula de matemática. Ele era encantador, esse professor. Ele era o professor mais bravo, mais assim, que tolerava pouco, mas ele era o cara que, quando você olhava no olho dele, você viu o olho no brilho daquela pessoa quando ela te ensinava. E aquilo fazia com que ele encantasse os alunos. E até hoje é isso que eu faço com os meus. Porque quando o aluno vê que você está encantado com aquilo que você está falando, gente, você não consegue ter possibilidades para que aquele cara consiga coisas incríveis. Então, assim, esse professor me fez pensar dessa maneira. Eu acho que muitos de vocês devem ser assim. Aquilo que encanta, você vê aquela pessoa falando daquilo e fala, puxa, esse cara é encantado com isso, né? Por que ele deve ter algum motivo? E quando a gente quer descobrir qual é esse motivo, é aí que a gente se encanta por esse cara, ou por essa pessoa, né? Você acha, então, que hoje, nos dias de hoje, quando você está falando para cá, o efeito que o meu professor naquela época lá, buscava, né, a forma que ele tinha, era um senhor na época e tudo, se hoje você consegue, através desse encantar que você falou, na forma de você levar a sua aula, o amor pelo que você faz,
consegue segurar, disciplinar, deixar todo mundo atento É a única maneira. Então, lógico muito que as melhor do que técnicas, se fosse as técnicas, as formas de levar são diferentes. Mas o encantamento precisa existir. Porque se não existir, gente, não vai ter ensino-aprendizagem. Não existe. Eu não consigo. E ele me encantou. Ele tanto me encantou que me inspirou até hoje. Lógico que as relações são diferentes em sala de aula hoje em dia. É lógico. Mas ele me encantou. E se vocês perceberem, os professores que vocês mais gostam são aqueles que encantam vocês. Não é ou não é, gente? Com certeza. Né? Então, esse professor que o Edu falou, com certeza ele deve ter encantado ele de alguma maneira, né? Eu fui para a área da saúde porque tinha um professor que o olho dele vibrava com uma planta, um professor de botânica. Então, eu falava, não, eu tenho que ser da área de biológicas porque esse professor me encantou. É muito interessante, né? O brilho no olhar é tudo. E da mesma maneira os nossos pais, quando eles falam alguma coisa pra gente, se a gente vê encantamento naquilo que eles falam, gente, é inacreditável como a gente consegue perceber realmente. É isso mesmo, né? Então, assim, a gente precisa se encantar com as coisas, né? Se vem um professor que não te encanta, gente, não adianta. Ele pode fazer pode usar a internet, pode usar coisa de outra, até metaverso, tudo o que for que existe aí. Você não vai se encantar. Se você não vê encantamento naquela criatura, porque eu acho que é isso. E até hoje eu uso isso, né? E quando a gente encanta, você pode fazer o que você quiser, até plantar bananeira lá na frente que o cara vai achar sensacional. Nossa, que legal! É assim mesmo, gente. Eu tinha uma professora na 5ª série que chamava Elisa também, e era de geografia, mas ela era loucona. Tinha os cabelos pra cima, doidona, a gente adorava ela. E aí a gente ia no Play Center, naquela época a gente ia no Play Center, não era? Coisa nova, Play Center ainda. Então, Você sabe o que é Play Center? É videogame. Já algumas falarem. Pegava um ônibus, era um parque de diversão. E na volta, nós estávamos na 6ª série, assim, né? Já tinha os casalzinhos na volta, né? E essa professora, ela era danada. Ela apagava as luzes do ônibus e falava, estou dormindo. E ela deixava, ela encobria. A gente amava ela, né? Acontece isso hoje com vocês? Tem algum professor que vai no mundo de vocês? Cara, tem um professor que vai em paz, ele infelizmente faleceu pelo Covid, mas ele era um professor muito incrível. Eu lembro que no 7º ano, eu gostava de um menino. E esse menino era o famosinho da escola, era um caos. E eu só lembro que a minha escola ela é muito de trabalho em grupo, né? Então você sentava, normalmente todos os dias você tinha que sentar ou com uma dupla ou com um quarteto. E ele que escolhia as duplas da sala. Esse professor um dia percebeu que eu gostava deste menino. Chegou o dia de escolher as duplas, ele só vira pra mim, Ana Carolina, você vai sentar com fulano. Eu olho pra cara dele, por um trimestre inteiro? Por um trimestre inteiro. E assim foi. Por um trimestre inteiro eu sentei do lado daquele menino. E o professor ria da minha cara, fazia piada comigo. Mas ele era incrível, eu adorava aquele professor. E rolou ou não rolou? Então, teve mais problemas. Complicated. Abafa. Tudo bem. Corta. Legal. Quem mais tem causos? Nenhum? Exatamente esse professor que eu tinha falado que eu criei um carinho muito grande por ele. Ele também falava, e as gatinhas, não sei o quê, passava cantada. Ele até falou que ele é casado, né? Com a esposa dele por, acho que uns 10 anos, algo assim. E ele brinca que ele conquistou a esposa dele fazendo uma cantada e terminando com sua linda. E ele dava essa dica pra gente, toda hora vocês forem conquistar uma gatinha ou tá afim dela, faz uma cantada com sua linda no final. Legal. Agora vamos dificultar um pouquinho a vida do Walter. Como vocês vão falar a parte bonita, a parte, né, bacana. E a parte difícil? Eu lembrei o seguinte, né? Nós estamos falando de uma geração, né, de jovens aí de ensino médio, estamos falando de 13, de 14, 15 anos, 16 até. É uma geração, né, que vem com todo um outro contexto, né? De informação e tudo mais. Como é que fica isso em sala de aula? Não há aquele conflito de geração? Porque o Walter não é um cara, né, tá contando... Edu, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa muito assim. O que você tá falando aí, meu filho? Nunca ouvi falar nisso na vida.
Eles, de vez em quando, eles falam umas te oferecer coisas. um Bitcoin pra você comprar Não, um isso aí, ainda vai, né, Edu? Mas tem coisa que eles falam aí que eu falo assim, gente, mas o que é isso que eles estão falando? Eles explicam. E assim, é difícil. É difícil, porque tem muita coisa que... Não, mas isso você está falando um pouco da parte tecnológica, né? Ou de tudo, das inovações. de tudo. E das dificuldades pessoais. As relações humanas. Como é que você acha isso? Eu de vez em quando... Bom, a gente fala assim que... Eles de vez em quando você ouve, né? Das crianças. Eu falo das crianças, gente, porque eu trato os meus de 18 de criança também, tá? A gente, você ouve deles, fala assim, eles falam... Teve uma época que eles falavam, não, eu fiquei com quem, eu beijei não sei quantas, eu me relacionei com não sei quantas, e a gente ouvia isso, não. Uma vez eu estava dando uma aula, né? Dando uma aula de análise combinatória, uma coisa super fácil, segundo colegial. Uma aluna, eu estava dando aula e assim, estava passando exercício na lousa para eles fazerem, passando uma matéria na lousa, e eu vi duas conversando. Uma falava assim para outra. Sabe, naquela festinha de sábado, eu fiquei com 12. Tinha quantos na festa? 13, né? Eu fiquei com 12. Aquilo me espantou, porque... Como 12? Aí a outra do lado, a outra que estava do lado ouvindo assim, falava... Eu olhava pra cara dela, ela ficava assim, até meio assim... Não, mas assim, eu beijei ele, um lá no fundo, na festinha, o outro, depois ele já viu que eu tinha... Eu saí dele e fui beijar o outro, mas tinha que beijar escondido. Eu falei, Aí eu parei a aula. Gente do céu, quero saber esse negócio aí. Como é que é na minha época, vai? Eu falei, na minha época, gente, beijar a menina era uma instância bem pra frente, né? Você trabalhava meses ali pra chegar esse negócio de beijar, né? Eu ficar, né? Era trabalho de meses, né, Du? Trabalho de meses. Eu investia então, assim, muito. E pra mim, essas coisas, essas relações humanas, eu quero saber o que acontece, porque eu não vivi isso. Acho que Elisa, Mônica, Edu não viveram esse tipo de coisa. A Mônica. Né? Mônica. Nomes. Bom, eu não vivi isso, não, tô falando deles. Não, é claro. Eu não vivi isso. Era diferente. Quem é da nossa geração, tem pai assistindo a gente aqui, você tinha um bailinho, o famoso bailinho. Você montava um bailinho, ia na casa de alguém que fazia o bailinho, alguém botava uns discos lá, na época tinha uns discos arranhados lá pra você fazia uns cachorro quente com os cachorro guaraná. Era isso aí. Ai, gente, você no máximo dançava. Tava, né? Gente, mas eu só tô falando isso é muito mais velho que nós. Vai. Não, eu tô falando isso porque... Isso era pra menor. Houve essas coisas em sala de aula e muitas vezes você tem que se inteirar disso. E aí, onde foi parar essa história? Eu tô bem curiosa. Não, o que foi parar é assim, que ela me explicou o que estava acontecendo e a gente começou a conversar sobre relações, sobre... não, professor, mas é só um beijinho. Você entendeu? Mas, assim, esse beijinho leva até onde? E vocês aí podem falar pra galera, é só um beijinho mesmo, gente? Sim. É só um beijinho? Como é que fica? Então, em festa costuma ser só um beijo, né? Você beija a pessoa na festa, tudo bem. Eu não sou essa pessoa que beija todo mundo na festa. Só a menos, por exemplo, já conversei com aquela pessoa, tô conversando com ela, chegou na festa e ela tá lá, ok. Isso aí é um encontro, mais ou menos, né? Mas chegar numa festa desconhecida, assim, beijar, não. Mas minhas amigas, meu Deus do céu. Mais 12, 13, gente? Então, esses dias, duas amigas minhas foram numa festa e elas chegaram pra mim, Ana, fiquei com 6 meninos. E eu olhava pra cara delas, gente, eu também fiquei com 6, a outra. Delas, porque a gente pegou os mesmos meninos. Então, terminava de beijar uma, ia pra outra. Gente, como vocês conseguem? Tem da diversidade, né? Não tô condenando ninguém que faça isso, gente. Tô dizendo isso. Eu tô dizendo só, eu queria entender, né? Na época eu queria entender. Ela me explicou. Eu falei, tá, entendi. Entendeu? Então é só um beijinho. Então a gente consegue. Então, mas essas relações humanas aparecem na sala. E a gente tem que estar muito de ouvido ligado. Né? Tem que estar muito de ouvido ligado. Porque às vezes você tá passando uma coisa na lousa, tá escrevendo alguma coisa em algum lugar, aí você ouve, né? Um comentando uma coisa com o outro, e se a gente percebe que é uma coisa que... Se eu percebo que é uma coisa que eu não sei, eu pergunto, gente. Porque assim, eu acho que a gente tem que perguntar. E tem que saber, e vocês também, se vocês perceberem que às vezes colegas de vocês estão lá conversando de alguma coisa,
Não sabe, pergunta. Eu sou uma pessoa que pergunta pra caramba, gente. Então, é assim. Ó, na minha época, quando uma pessoa beijava assim, desse jeito, tinha o nome de um animal, né? Não era? Nessa época também acontece isso. Se uma pessoa vai numa festa, beija vários, no outro dia ela é mal falada, alguma coisa assim, ou não? É de boa. Depende da pessoa. É seletivo, entendeu? Uns ficam com fama ruim, outros não. Olha, eu com minha mãe, a gente tem uma relação muito aberta sobre esses negócios, né? Todo o dia que eu saio, que eu vou numa casa, no shopping, né, com minhas amigas, sempre eu chego e falo, mãe, você não sabe, beijei esse. E a minha mãe, né, Elisa, ela sempre me fala, filha, toma cuidado porque talvez no outro dia você pode ser mal falada, né? E as pessoas falam assim, Camila, eu não acho que é errado fazer isso porque você tá na idade e tudo, né? Mas não exagera, assim, porque também não é uma coisa que eu acho que é, tipo, divertida, assim, pra mim. E numa festa não é só beijar, sabe? Pra mim, eu quero dançar, eu não tô indo por garotos, eu tô indo por mim mesma, entendeu? Mas eu conto tudo pra minha mãe sempre que eu saio, assim, e ela me dá dicas, então eu não escondo nada de beijinho e nada. E eu recomendo muito isso porque fica muito mais divertido, sabe? Ter dicas de mãe, sabe? Porque ela viveu isso, entendeu? Era numa época diferente? Era, mas ela já tem uma grande idade disso, entendeu? Como ela me fala algumas dicas, eu dou algumas dicas pra ela, entendeu? Já tem uma grande idade, a dela eu se dizer velha, né? Ô, Dudu, e você, Dudu? Conta aí. Eu realmente também acho que depende muito, assim, o local em que a pessoa faz e com o tipo de pessoa que ela faz. Sim. Legal. Mas vamos lá, avançar um pouquinho. Mas a filha não anda muito rápido? Ai, perde a graça, né? Você nem curtiu um, vai ter que sair já beijar o outro. Ai, acho que não é graça, gente. A vida é muito rápida. Velocidade de internet. E sabe qual que é o pior de tudo? Quando tem um grupinho e eles são amigos. Esse é o pior de tudo, porque aí você tem que fazer com muito cuidado. Entendeu? Opa! Fala aí, a Renata tá fazendo que ano na faculdade, Rê? Eu tô no 4º ano da faculdade. Ano que vem eu vou me formar. Gente, eu tô angustiada, eu tô aqui no meio desses jovens maravilhosos, eu quero voltar. Eu quero voltar no tempo, é muito rápido. Passa muito rápido. Mas, fala pra frente. Vamos falar um pouquinho dessa questão das gerações que a gente estava voltando nesse ponto, né? A questão das gerações. E os problemas que vocês encontram como responsáveis por um grupo de jovens. Tá? E hoje a gente tem aí umas informações bastante fartas aí sempre teve os problemas relacionados a comportamento, né? Hoje você sente que isso é mais aberto entre eles? Eles falam mais abertamente? Vocês conseguem perceber melhor, mais rapidamente o que está acontecendo com o jovem, por exemplo, porque acaba sendo um reflexo da casa dele. Isso é verdade? Você acha que é por aí? Olha, eu vejo que assim... Existem jovens, sim, que conseguem expor, a gente consegue ver nele esse tipo de coisa, mas tem alguns que não. Os mesmos problemas que os nossos professores talvez tinham conosco, os professores tenho, né, com os jovens hoje em dia, porque às vezes eles também não se abrem, não. Eles não querem se abrir, eles não querem falar, eles não querem contar o que agoniza eles, o que traz angústia para eles, né? Eu vejo que às vezes... eu vejo na nossa época, um pouco mais para trás, a gente criava uma casca antes do tempo. Hoje, o jovem, e isso eu não vou dizer que é culpa do jovem, tá? Eu acho que não existem culpados, mas eu acho que os nossos pais, os nossos pais, eles eram diferentes dos pais de hoje, né? Hoje a gente pode conversar mais com os pais, pode falar mais com os pais, mas os nossos pais da nossa época, eu percebo que eles deixavam a gente criar um pouquinho de casca um pouco antes. Eu acho que a grande maioria dos jovens hoje, eles têm uma grande dificuldade na frustração, né? Porque a gente, quando era pequeno, a gente se frustrava muito facilmente logo. Porque a gente não tinha muita coisa, né, gente? Não tinha muita coisa. Na minha época, por exemplo, de infância, a idade de vocês, gente, pouco tinha de shopping, né? Não tinha isso. Não tinha shopping. Não tinha. Pouquíssimo. O que tinha no shopping aqui em São Bernardo chamava Shopão, né? Então a gente não tinha isso.
era pouco. Hoje em dia você aperta um botão, você consegue ver o que está acontecendo na China em poucos segundos. Então assim, isso foi bom, mas ao mesmo tempo nem tanto. As famílias hoje se conversam menos. E assim, eu acredito que a dificuldade do jovem hoje está mais no se frustrar, né? E muitas vezes, não é só no jovem, na criança também. O primeiro momento de frustração que ele tem é na escola, quando ele toma o primeiro 0 na vida dele. Você entendeu? Então, assim, é verdade, gente. Queira ou não queira, é verdade. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falo, né? A gente fala que a gente acha que tudo é do neném, né? E é verdade, né? A gente acha muito egocêntrico, a gente quer as coisas... E a gente precisa criar um pouquinho de casca. Então, a grande dificuldade dos jovens hoje é que eles não se abrem porque eles têm medo de se frustrar. Fala disso. Quem tem pergunta para isso? Bruninha, pergunta. Não, pergunta Disso. não tenho, mas eu concordo. Concordo muito. Eu tenho muitas amigas que tiram 0 e acabam se frustrando muito e aí elas se fecham. Manda o pai na escola lá conversar com o professor? Sim, o tempo todo. Que mais? Quem quer falar? Fala aí, Rafa. Semana passada, se não me engano, a minha professora de matemática, ela falou um negócio muito interessante. Que se, numa situação hipotética, por exemplo, há 5 anos atrás ela tivesse aposentado e ela voltasse agora para dar aula, ela não duraria, 2 dias. A gente perguntou, mas por que disso, né, senhora? É tão diferente assim? E ela falou que não é nesse sentido, mas os valores são muito diferentes. O que você acha disso? Eu não acho que os valores continuam os mesmos. As famílias é que não adotam esses valores. Então, assim, valores nunca mudou, gente. Não muda os valores. Ética foi sempre ética. Ética sempre foi honestidade ética. Nunca teve outro conceito. O grande problema é assim, Rafael, é que valores, eles precisam ser plantados pela família. Eu vejo assim, nós enquanto educadores, nós enquanto escola, e eu vou falar quanto escola, nós enquanto escola, a escola assumiu um papel que muitas vezes precisou assumir, que muitas vezes que a família deixou de fazer. Eu acho que muitos de vocês não têm esse problema, mas a família deixou de cuidar dos seus filhos. Então, talvez seja isso que a professora está querendo dizer, que assim, hoje dentro da escola nós precisamos cuidar das crianças como se fossem nossos filhos, porque muitos deles não têm o papel do pai e da mãe ali. Gente, eu estou falando, não é só de escola que acho que a grande maioria de vocês aqui estudam numa escola privada, eu estou falando também de escola pública. Né? Na escola pública é pior ainda, porque tem criança que vai para comer, gente. Tá? Tem criança que vai para comer. Quando eu falo criança, é adolescente também, tá? Vai para comer. Então, assim, é uma situação que a gente vive. Antigamente existia isso, sim. Existia. Eu tinha amigos na escola que eu para comer. Para comer o pão com patê e o suco de groselha. Porque na minha época era isso, né? Eles iam para comer. Só que assim, ainda se percebia que existia valores na família. E hoje a gente percebe que o papai e a mamãe querem muito ter uma vida financeira, mas falta. Eu tenho filhos, mas eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, assim, o que a sua professora quis dizer muitas vezes os valores mudaram, os valores não mudaram. O que mudaram foram as famílias. As famílias são diferentes e, assim, a escola teve que absorver esse tipo de coisa. Culpa dela? Não digo que é culpa da escola, mas eu digo que houve uma absorção de tudo isso, né? Daí um dia vocês vão ser pais. Pensem nisso, viu? Aconteceu um negócio na minha escola comigo mesmo, né? Que eu tinha no dia de uma prova, eu tinha desmaiado e eu não consegui fazer. E aí, no outro dia depois, eu desmaiei mesmo no dia, assim, só que já tinha passado um tempo e eu precisava fazer uma prova que eu não tinha feito naquele dia. E aí, o coordenador falou assim, você quer fazer a prova? Assim, eu acho melhor para eu já lançar essa nota. Aí eu falei, eu não sei, né? Não tô muito bem, mas eu faço, né? E aí eu fiz tudo, né? E era uma redação. E era sobre máscara, sabe? Era uma foto de máscara e tudo, e a gente tinha que falar o que a gente, né? Fazer uma redação sobre aquela foto. E aí eu fiz a bonitinho. Depois de um tempo, a pro chega e colocou um 0. Aí eu fiquei assim, né? Um 0 desse tamanho assim. Aí eu falei, meu Deus, é agora que... Aí eu cheguei, depois eu não contei pra minha mãe. Depois passou uns 3 dias, eu falei, vou contar pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, eu tirei um 0. Só que eu não concordo com esse 0, porque, tipo assim...
0 numa redação, sempre gostei de redação. Eu não sou muito boa com vírgula, ponto, essas coisas, sabe? Mas eu tenho bastante criatividade, sabe? E eu acho que eu coloquei criatividade naquele tema. E aí minha mãe falou assim, filha, isso não tá certo, eu vou ver. E aí eu fui, conversei com eles e eles falaram que eu fugi do tema. Aí eu falei, então tá bom, né? Aí eu fui, cheguei em casa e falei pra minha mãe, e a minha mãe chegou e falou, filha, eu vou mandar mensagem pra eles. A minha mãe mandou mensagem pra eles, e aí eles mandaram a foto e mandou a justificativa do que eu tirei aquele 0. E aí eles falaram que eu fugi do tema, ponto, vírgula e alguma coisa lá, e sem concordância, assim, sabe? Como se, só dei, assim mesmo, sabe? E aí depois eu fiquei com medo, sabe? Tipo, de fazer de novo uma redação, sabe? Porque foi uma coisa que foi muito sabe? Se, por exemplo, eles tivessem dado uma justificativa mais forte, assim, era uma coisa, mas eles jogaram assim e falaram, é isso, entendeu? E aí depois eu não desisti, eu falei, eu não vou tirar 0 nessa redação. E aí eu fui, e aí eu conversei com eles. E aí a gente entendeu que naquele dia que eu não tinha feito a prova, eles acharam que aquela prova que eu tinha feito era a minha prova da primeira, entendeu? É assim, os temas estavam trocados. Aquela prova que no primeiro dia eles corrigiram como se fosse essa prova. Não a segunda. Então, na verdade, realmente você fugiu do tema. Entendi que o tema era outro. E aí eu entendi tudo, eu falei, explicado, né? Aí sim eu fiquei assim. Aí eu fiz a recuperação, tudo bonitinho, né? Mas eu acho que, tipo assim, os professores têm que sim pegar a vírgula, ponto, tem que corrigir os erros, mas tem que puxar a criatividade da criança, sabe? Ver o esforço dela, tudo. Porque muitas escolas não veem isso, entendeu? Alguns professores. Na verdade, eu acho que, assim, questão de nota é uma questão... Eu falo que nota, para mim, é consequência. Eu digo sempre para os meus alunos, hoje, todo mundo aqui tem 10. Na verdade, ele só vai perdendo nota. Eu dou 10 para todo mundo, e no primeiro dia que eu entro na sala, eu dou 10 para todo mundo. Todo mundo tem 10. Na verdade, o cara vai perdendo nota, porque ele não vai fazendo aquilo que ele era para fazer. E quando você fala isso, tem um caso bastante interessante numa escola que eu dei aula, que a professora de português também deu uma redação. E era para o aluno falar de lazer, mas ele falou de laser. Então, assim, acontece esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a professora falou, mas esse menino, gente, o que ele fez aqui, né? Só que ele falou do raio laser, que o raio laser, não sei o quê, mas ela estava falando de lazer com a família, né? Então, assim, acontece. Então, a gente não deve ficar preocupado com esse negócio de nota. A gente tem que se esclarecer, sim. Mas, assim, você tirou um 0, você se frustrou por isso? Sim. Então, mas essa frustração te deixou para baixo? Ou você, não, eu vou lutar, vou conseguir diferente, vou fazer diferente? Então, de primeira, assim, eu fiquei brava, né? Eu fiquei... eu fiquei Aí eu fiquei pra baixo, né? Sendo que eu nem falei pra minha mãe, né? Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela vai me chutar, ela vai fazer tudo, né? E aí... Mas aí depois que eu conversei com ela e minha mãe me incentivou muito, ela conversou comigo, ela falou, não, filha, a gente tem que se esforçar, você vai se esforçar, a gente vai conversar com eles, porque se você simplesmente deixar, você pode... se ferrar mais ainda, né? A gente tem que entender o que aconteceu, a gente tem que ver. Se realmente você fez tudo errado, aí você vai ter que fazer tudo de novo, mas não foi o caso, né? E por isso que a gente correu atrás disso, entendeu? Por isso que eu acho que essa geração de vocês correm atrás. Na nossa geração, a gente tinha muito mais medo de falar com um professor, né? A gente tinha mais dificuldade de argumentar. E hoje vocês conseguem ir lá, né? Ó, professor, eu não gostei, não concordei. E o professor tem também, né? Ele também deu essa liberdade. Então, foi bom, vocês não acham? Essa relação de ter melhorado? Se a gente está falando de relações humanas, né? Lembrar que o professor, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, gente. Hoje ele está professor. Em outros momentos, em outras encarnações, ele era outra coisa. Você pode até ter tido contato com essa criatura. Hoje ele é professor. Entendeu? E ele se frustra também, gente. Ele se frustra. Ele dá aula lá para um cara. Dá aula Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Mata de falar, nossa, eu acho que eles vão detonar. Você começa a corrigir as provas, é uma catástrofe. Você fala, Jesus, o que eu fiz? Aí você se questiona.
Você se questiona porque muitas vezes você fala, poxa, parece que eu estava arrasando. Você se frustrou? Na verdade, eu arrasei com eles, né? Não estava arrasando, eu arrasei. A gente se frustra assim. Aí você vai perguntar pra criatura, fala assim, Dudu, vem cá, você tirou 2, né? Você estudou? Nossa, eu estudei pra caramba, professor. 10 minutos. Sei lá, um dia antes da prova, ela pegou 1h30 lá pra estudar. Aí eu falo assim, aí você começa a perceber, não se frustre. Porque muitas vezes a sua frustração não depende do outro. Você não pode depender do outro para fazer as coisas, gente. Você tem que fazer as coisas por você mesmo. Você tá fazendo o seu melhor? Que legal. Né? Eu tô fazendo o meu melhor. Você entendeu? Mas dependia que o Dudu estudasse pelo menos, umas 3 horas pra prova. Certo? Na verdade, o ideal, juro por Deus, eu falo pros alunos isso, eles falam assim, nossa, você tá louco. Mas eu falo pra eles, eu falo assim, gente, olha, vamos fazer um cálculo básico, matemático, tá? Você tem 7 aulas por dia, certo? Aí você tem, quando você chega em casa, você vai chegar em casa, vai dar uma almoçadinha, né? Almoça, não come muito pesado, né, gente? Na quarta-feira não coma feijoada, ou não, se você ficar o dia inteiro na escola, você vai ter... Bom, se tiver, mas aí tem época, a hora né, Dudu, tem a época na hora da escola que tem que você fazer alguma coisa. Então, mas vamos dizer que você chega em casa 1h da tarde, você vai almoçar. Né? Eu falo pra ele, não almoça feijoada, nada, almoça uma coisinha leve, né? Aí você dá uma descansadinha. Fala assim, gente, só que é uma descansadinha de meia hora. Não a tarde inteira. Esse é o problema. Aí eles morrem de rir, porque né, a tarde inteira eles se veem nisso. Eu dormo. Né? A gente fala, uma meia hora. Né? Aí depois você começa a estudar. Você faz o seguinte, para cada aula que você teve, você pega mais ou menos, a sua aula aqui foi de 1 hora. Para cada aula que você teve, você pega 1/3 disso, 20 minutos. Você vai estudar 20 minutos. Certo? Que vão ser 7 aulas, 140 minutos. Então, por dia, você vai fazer assim um esforço enorme para estudar 2 horas. 2 horas, Edu. 2 horas, porque tem matéria que vai precisar de menos. Então, gente, quando eu falo estudar, é fazer a lição também, tá? Então, 2 horas, assim... Você tá louco? Eu já estudo 7 horas aqui na escola de manhã. Mas e que hora eu vou jogar videogame? E que hora eu vou assistir minha... Que hora eu vou jogar bola? Que hora eu vou assistir minha série? Mas aí depois você vai pra galera. Você estudou, vai pra galera. Vocês sabem, gente, que o melhor é estudar. Que eu falo, gente, não dorme. O melhor seria não dormir depois do almoço. Porque a hora que a gente dorme, tudo aquilo que a gente processou no nosso cérebro, as sinapses lá do cérebro, ó... Essa meia hora é acordar no outro dia. E ainda é mais cansada do que o normal. Legal. Aí esse cara que deu aula pra você, você fala, poxa, acho que todo mundo vai fazer isso, né? Você tá falando, todo mundo vai fazer. Aí você pergunta pro cara, quanto você estudou? Um dia antes, 1h30. Aí você fala, nossa, frustra a gente também, gente. Da mesma maneira que você se frustra, a gente é humano. Muita coisa que eu vejo, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço muita coisa por dia, né? Então, eu estudo bastante, tanto que, só voltando um pouco ao assunto, uma professora minha tinha dado uma nota pra mim que eu não tinha considerado justa, porque eu tinha certeza que eu tinha tirado 10 daquele trabalho, e quando eu olhei, minha nota era um 8. Sim, não é uma nota baixa, sabemos disso, mas eu fiquei frustrada. Aí eu fui conversar com a professora, eu falei, professora, por que eu tirei 8? Aí ela me deu uma razão, porque era um currículo, eu tinha que fazer um currículo de uma certa coisa, e eu não tinha colocado, eu coloquei meu nome, e eu coloquei minhas informações e depois eu coloquei o que eu queria ser, né? Qual que era o intuito do currículo. Era pra ter colocado o que eu queria ser embaixo do meu nome. E ela tirou 2 pontos de mim por isso. Eu olhei pra cara da professora e falei assim, não. Aí eu conversei com a professora e eu fiquei do lado dela a aula inteira, porque eu sabia que eu ia conseguir alguma coisa. E ela foi corrigir alguns trabalhos desse trabalho na minha frente. E eu vi que ela tinha dado uma nota igual à minha por uma pessoa que não tinha se esforçado nem o mínimo do que eu tinha. Eu claramente via que aquilo era copiado da internet. Falei assim, professora, essa daí tem a mesma nota que eu. Aí ela começou a bater o pé falando que ela não ia mudar minha nota. Falei, tá bom. Cheguei em casa, fui olhar meu mural, né? Fui olhar meu classroom. Adivinha quem tirou 10?
Ela mudou a minha nota. Na minha frente, ela não admitiu. Ela bateu o pé, falou que não ia mudar minha nota. Mas chegou em casa e mudou minha nota. Gente, isso aí é nós somos espíritos eternos, gente. A gente acha que a gente tá certo e às vezes a gente não consegue admitir na cara do outro, né? Você sabe que logo que eu comecei a dar aula, dava aula em escola pública, e eu comecei a dar aula para pessoas jovens e adultos. E eu dava aula com uma senhora. Essa senhora devia ter mais ou menos uns 57 anos, mais ou menos. E eu dava aula, ela estava na 5ª série. 5ª série hoje, o 6º ano para vocês. Estava na 5ª série e, gente, não ia, tadinha. Ela era ajudante de serviços gerais, que a gente chama de faxineiro. E ela não conseguia, gente. Ela não conseguia. Até que certo momento que eu falei, mas o que acontece com a senhora? Ela falou, professor, posso ser sincero com o senhor? Na verdade, e aí eu me coloquei no lugar dela. E muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do professor também. E naquele momento eu me coloquei no lugar daquela aluna, daquela senhora. Ela falou assim, sabe o que é? Eu tô fazendo esse curso aqui porque eu preciso, era um supletivo, tá, gente? Eu preciso do diploma na época 1º grau, ensino fundamental hoje. Eu preciso do diploma porque assim, o meu chefe já me disse que se eu apresentar o diploma, o meu salário vai subir. Gente, na época nem lembrava, mas não era coisa que subisse R$100. Tá? Aquilo me tocou de tal maneira, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu me coloquei de tal maneira no lugar dela, eu falei assim, entendi. Aí eu falei para ela assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um trabalho para a senhora, tá bom? Esse trabalho vai ser o seguinte, eu dei um trabalho manual para ela. De tal maneira que ela pudesse demonstrar aquilo que ela sabia com esse trabalho manual. Gente, ela produziu um trabalho, e olha, eu vou dizer para vocês, não tinha aluno ali que tirava 10 em sala de aula que faria um trabalho como o dela. Eu tentei fazer. Então, a gente às vezes se coloca, da mesma maneira que eu me coloquei no lugar dela, vocês têm que se colocar às vezes no lugar do professor. Porque, gente, é difícil para eles. É difícil o professor admitir que ele errou. Nossa senhora, como é difícil. Né? Então, assim, mas se a gente falar com um jeitinho, né? Existe jeito, maneiras e maneiras de falar. Né? Uma professora minha fez isso. A gente tava, não citá-la, né? Mas a gente tava na aula, tudo, e aí tava correndo, tudo, né? E aí veio o menino e falou, posso ir no banheiro? E aí ela parou todo mundo e ela falou assim, ela era nova, né? Ela falou, gente, esse assunto de banheiro, eu vou falar. Eu realmente não queria, assim, né, que vocês chegassem logo do intervalo e já fossem, mas eu não vou trancar vocês aqui, não vou deixar vocês irem no banheiro, porque quando eu era criança, né, uma professora não deixava a gente ir no banheiro. Toda a aula dela não deixava, e eu fiquei com infecção urinária, alguma coisa assim, sabe? E aí, desde esse tempo da primeira aula, cada um que pede, ela deixa. Assim, né? Ela faz realmente, ela um saiu, espera voltar, um assim, ela faz tudo bonitinho, mas pode ser 5 minutos, logo que a gente voltou, ela deixa, sabe? Mas não tem aluno que abusa disso? Abusa. E isso que eu fico assim, né? Mas aí é problema dela. Gente, alguém quer falar mais, algum jovem? Agora eu vou falar. Então, esse negócio do jeitos e jeitos, eu acho que é o negócio que eu tenho mais a melhorar, assim, porque eu sou um cara que questiona pra caramba. Então, tipo, lembro até hoje que teve uma nota de inglês, eu tirei 9,8. Eu fui brigar pra tirar mais 0,2 pra tirar 10. Gente, a gente tem... vou dizer pra vocês, gente. Eu vou dizer pra vocês, é óbvio que se você tem toda a sua razão, eu acho que você deve questionar. Mas sabe o que encanta o professor? Não é questionar a nota. É questionar o conhecimento. Vocês precisam perceber que a gente, enquanto professor, o que a gente quer? A gente quer ser instigado no conhecimento, né? Então, assim, questionar a nota, beleza, você tem razão, beleza, pode questionar, não tem problema nenhum, tá? Só que, assim, além de tudo, fazer questionamentos na aula, porque às vezes a gente só se importa com nota. E para mim, gente, nota é a menor coisa que existe. É só um número, porque eu acho assim, tem gente que tem conhecimento e
Nota é o de menos, né? Eu falo assim, eu tirei um 8. Poxa, uma nota altíssima. Você entendeu? Pro outro, pra você pode ser que não. Pra mim, não. Então, Pra mim, não. Depende daquilo que você acha, né? Que é, mas questionar, óbvio que você tem que questionar se você tá certo, por que não? Muito bom. Walter, mitos e verdades para vocês também aqui, gente. Vamos lá. Mitos e verdades dos professores. O professor se compraz em preparar uma prova bem difícil? Mito ou verdade? Falso. Errado. Sabe por quê? Não, é sério, gente. Você sabe que teve uma época na escola que eu trabalho, estou há 30 anos nessa escola, teve uma época que eu e o meu irmão estudamos aula na mesma escola. E o mais engraçado é que eles criaram um mito. E esse mito existe na escola até hoje. Ele é chamado Valdemar, é o terceiro. A terceira via. Eles disseram que era ele que fazia as provas. Professor, fala a verdade. Você tem um irmão que ele fica preso na sua casa, lá no calabouço, né? Aí você solta ele no dia de preparar a prova. Isso. Né? Gente, se o professor quiser, ele pode, tá? Não vou dizer. Eu não faço isso. Mas se o professor quiser, ele faz sim. Eu acho falso. Eu não uso essa filosofia. Tá bom. Outro mito ou verdade? Quer falar? Não, eu só ia falar que teve uma situação na minha escola que foi muito engraçada. Eu tenho um amigo meu fora da sala, né? Porque eu já disse que em sala de aula eu não sou amiga dele. Porque eu acho extremamente desrespeitoso a forma como ele é dentro de sala. Então eu não me relaciono com ele ali dentro. Então eu sou amiga dele fora de sala. A frase, hein? Gostei. Posso mandar mensagem pra ele agora que ele vai confirmar. Você é amigo dele, só que ele é um bom amigo, mas não um bom aluno. Não, com certeza não. As ações dele, eu sempre falo, eu sempre critico ele na frente dele, não tem problema nenhum com isso. E ele é um péssimo aluno e ele foi fazer prova de recuperação. Só que, mesmo sem não ter relacionando, eu ajudo ele, né? Só que aí eu fui comparar a prova dele com a minha prova. O professor fez uma prova específica pra ele. Porque se ele não queria prestar atenção, tá bom. Então ele vai receber uma prova mais difícil que a minha. Então, o resto da sala recebeu uma prova e ele recebeu outra. E nessa prova, cada pergunta que nem eu sabia responder. E eu sou a aluna que eu ajudava. Valdemar fez eu sou... Na escola dele, você gente, não tem jeito. Se ele quiser, ele faz, lógico. Beleza. Mito ou verdade? Os alunos têm um comportamento diferente na sala de aula daquele que tem em casa. Mito ou verdade? Vocês acham? Verdade. Eu acho verdade. Verdade. Meninas? Verdade isso? Verdade. Concordo. Concorda, Bru? E aí, Cá? Você também? E aí? Tem pai que fala, né? Nossa, professor, que ele fala pra caramba lá em casa, não abre a boca. Ou o contrário. Nossa, professor, tem criança que tem síndrome de mutismo, né? Ele é mudo. Né? Ele é mudo. E chega em casa, nossa, professor, com a minha família ele fala tanto. É verdade. Em casa, é verdade. É totalmente verdade. Eu tinha até um professor de história, eu falo muito mesmo. Só que em sala de aula... Em sala de aula eu fico muito quieta. E aí um professor de história, minha mãe é professora também. E ele tava conversando com a minha mãe e minha mãe falou, nossa, a Ellen fala demais. Daí ele falou... E ele me apelidou de múmia egípcia. Porque eu só ficava quieta e parada assim na aula dele. E minha mãe não acreditava, porque eu falo muito e, tipo, em sala de aula eu sou completamente outra pessoa. Eu não falo nada em sala de aula. Nossa, e aí, Dudu, você é o mesmo? Não, eu falo pra caramba nos dois lugares. É, igual ele. Tá vendo? Eu sou aquela aluna que na reunião de pais, ela é uma ótima aluna, só conversa demais. Exatamente. Rafael. Por que vocês foram escolhidos pra vir pra cá? Vocês não entenderam ainda, né? E você, Rafa, é a mesma coisa? Não, pra mim também é a mesma coisa. Eu falo bastante em casa, com meus pais e na escola também. Não importa muito o professor, não. Beleza. Bom, nosso tempo é o nosso inimigo. Nós vamos ter que ir partindo para o nosso fechamento aqui desse programa de hoje, para não ficar muito longo. Moça, quer soltar a frase aí pra gente ir fechando? O nosso capítulo termina assim. Reconheçamos o valor de cada ser, onde e como foi chamado a existir. Isso não significa que tenhamos de concordar com alguma diferença, mas apenas amar e aceitar os diferentes. Nós conseguimos chegar aí? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Acho que sim. Eu acho que na posição, sim, não sei, gente. Eu acho que assim, se colocar no lugar do outro e assim, a gente, como a irmã se coloca aí, que a gente não é vamos dizer, se colocando na posição do outro e aceitando o outro. Você entendeu? Eu posso muitas vezes não concordar,
mas eu posso aceitá-lo, né? Como ele é, né? Conversando com um professor experiente que tá aqui pra falar com a gente e tudo, né? Fica tudo mais fácil, assim, né? A gente entende ele, a gente falando nossos problemas. Às vezes ele pode ir lá na escola e ele ensinar o que a gente tá falando, né? Então, Eu acredito que a gente chegou. E a Ana Carolina exemplificou isso. Na sala de aula, ele tem um comportamento que eu não concordo, mas fora daqui, eu sou amiga dele. Porque Não a é? gente questiona na verdade, os comportamentos, É, não a na pessoa, verdade, né? em cada lugar a gente age de maneira diferente. E é verdade, gente. Isso aí. É verdade. E saber que a pessoa, ela pode ter um comportamento que a gente não goste, mas ela tem 1 milhão de qualidades, não é, gente? Com certeza. É muito legal a gente separar a atitude da pessoa. Isso é uma maneira de amar, não é não? Sim, e eu acho que até pro professor, porque, por exemplo, eu tive um professor que eu guardo ele no meu coração. Ele era muito rígido dentro de sala. Era aquele professor que a sala podia estar um caos, mas ele pisou na sala, todo mundo tava na cadeira, todo mundo calou a boca, todo mundo guardou o celular na mala, porque todo mundo morria de medo dele. E não era, e chegava a ser realmente. Só que ele saía de sala e ele virava um dos melhores amigos que eu já tive, assim, na vida. Então, dentro de sala ele é um, mas fora de sala ele é outro. Então, eu acho que isso pode funcionar tanto para alunos quanto para professores também. Você sabe, Ana Carolina, Muito legal isso. eu sou esse professor. E Eu tenho certeza disso. Vocês sabiam que ele se fantasia? Também. Vocês sabiam que nas festinhas ele se fantasia? Até de noiva, festa junina, até de noiva. Então, assim, eu sou esse professor. Dentro da sala de aula eu sou o professor, fora da sala de aula eu sou o Walter. Mas os meus princípios continuam os mesmos, eu não mudo. Você entendeu? Só que assim, eu posso ser diferente. Me fantasio de noiva, assim, em festa junina, danço com os alunos em festa junina. Péssimo a minha dança. Mas, gente, eles adoram. Eles amam. Então, assim, a gente interpreta papéis aonde a gente está, interpreta. Depende de onde a gente esteja. E outro dia eu tava naquela padaria ali em São Bernardo, uma padaria em São Bernardo, comprando um pão. E duas pessoas na frente, eu fui no caixa pagar, tava minha esposa do lado, e no outro caixa tinha um rapaz, uns 45 anos, mas não, uns 20 anos, para não falar a minha idade. Uns 20 anos, ele estava uns 20 anos, mentira, 45, e tava com uma garota. A garota devia ter mais ou menos a idade da Bruna, né? Bruna, você tem quanto? 12? 13. Então, acho que ela tinha um pouquinho menos. Mas estava lá, e ele falou, boa tarde, professor. Eu falei, você foi meu aluno? Ele falou, gente, não lembra de todo mundo, né? Aí assim, fui sim. Não, o senhor foi meu professor. Eu falei, muito tempo? Ele falou, já faz muito tempo. Essa é minha filha. Aí, falei, que legal, não sei o que. Ele falou de onde ele tinha estudado, quando ele tinha estudado comigo, não sei o que. Falou de alguns colegas professores, né? Falou de alguns colegas, de alguns amigos que viviam nas páginas policiais. Aí eu lembrei dele, de páginas policiais, porque eu vi que tem alguns que vivem sempre nas páginas policiais, estão sempre em evidência. E ele falou assim, aí o que mais me deixou assim comovido foi o seguinte, ele chamou uma menina, falou assim, tá vendo esse homem aqui? Gente, eu tava assim, desse jeito. Ele falou, esse homem aí é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque esse homem aqui, tanto para mim como para os meus amigos, você pode perguntar até para os meus amigos, foi esse homem que me ensinou a viver. E eu agradeço do fundo do coração da minha alma por ele. E ele falou assim, e você tem que valorizar a sua professora como eu valorizo ele até hoje. Eu não esqueço o nome dele, quem ele era e por que eu valorizo. Porque se você tem o que você tem hoje e o que eu tenho, eu sou grato a ele. Isso me deixou muito emocionado, eu abracei ele, chorei, falei, gente, eu nem sabia que eu era tão importante assim. Não é verdade? Para vocês verem. Atrás de um professor. Sempre atrás de um professor tem um ser humano. Um ser humano, é isso aí. Acima de tudo tem um ser humano. E eu vou dizer para você, naquele momento eu senti que ele não gostava do professor, ele gostava da pessoa. Isso que é importante, você entendeu? Que a gente goste da pessoa. Pode ser que ele, naquele momento ele me deu 0. Eu detesto ele. Ele me deu 0. Mas pode ser que ele seja uma pessoa maravilhosa, como você falou. O meu amigo, na sala de aula, eu não gosto dele. Mas só ele é uma pessoa maravilhosa, né? Tá aí.
Pessoal, precisamos encerrar. Foi maravilhoso. Agradecemos você, Walter, um amigo Obrigado. queridíssimo. Se convidar, vem outras vezes. Será convidado. Você... É que eu falo demais, né, Edu? Não, tá ótimo, tá foi ótimo. perfeito. Hoje foi, então, o tema abordando essa relação tão especial, aluno, professor, mas mais do que isso, né? De ser humano de uma geração diferente da outra, porém com os valores, com aquilo que é mais importante, né? Que é a relação humana em primeiro lugar. Então, acho que aqui deu para ter uma ideia de que dá para fazer, né? Dá para fazer. Aí, galera. Muito bom. Amei vocês aqui. Muito bom. Aplauda aí, Vocês são muito quietos hoje. Legal, gente, legal. Isso aí, obrigado. E roda a vinheta aqui, voltamos no próximo programa, aguardamos vocês lá. E não deixem de curtir o nosso vídeo, curtir aí o like, mandar pra gente a sua mensagem pelo e-mail que nós vamos colocar aqui na tela, espacocaju@gmail.com, e mande a sua sugestão de tema que a gente pode estudar aqui, trazer um convidado para abordar também, ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! Tchau!